A ideia sobre esse documentário surgiu quando a notícia de demissão em massa chegou à internet. Eu não me surpreendi. Quem joga os jogos da Hi-Rez sabe muito bem como é o histórico da empresa. Quando algum jogo não dá certo, eles descartam e fazem outro. Em 2005 surgiu uma nova empresa chamada Hi-Rez Studios, cofundada por Erich Goren e Todd Harris. Erich Goren é um empresário norte-americano com uma carreira em indústria de software e jogos. Ele atuou como CEO da Hi-Rez até janeiro de 2019, quando passou o cargo para Stuart Tizan, mantendo-se como presidente do conselho e principal acionista. Após sua saída da Hi-Rez, Goren fundou a Prophecy Games em 2020, que é um estúdio independente focado em jogos de estratégia isométrica. Muitos o veem como um visionário que acabou contribuindo significativamente para o desenvolvimento de jogos online populares. Avançando um pouco mais, iremos falar sobre Todd Harris. Ele é um empreendedor norte-americano com mais de 30 anos de experiência nas indústrias de tecnologia, jogos e esportes. Ele é o CEO da Ghost in Gaming, que é uma equipe profissional de esportes com sede em Atlanta, e também é presidente da Federação Norte-Americana de Esportes Escolares. Teve sua saída da Hi-Rez em janeiro de 2019, quando a Skillshot Media foi adquirida por ele em 2018. Ele atua como CEO da empresa, que se especializa em produção e organização de torneios de esportes. Stuart Tizan, ex-CEO da Hi-Rez Studios. Ele ingressou na empresa em 2008, inicialmente como vice-presidente e produtor executivo. Em 2019, assumiu o cargo de CEO, sucedendo Erich Goren. Veja bem, agora ele é ex-CEO, pois ele teve seu cargo encerrado em junho de 2025. Não se sabe se ele foi demitido ou se pediu demissão. Uma curiosidade é que tanto Stuart quanto Todd se formaram na mesma universidade. Possivelmente eles se conheceram lá e é aí que começa a decadência da empresa. Em fevereiro de 2025, a Hi-Rez realizou uma rodada significativa de demissões em massa, com aproximadamente 70 funcionários afetados. As equipes impactadas incluíram as divisões de marketing, publicação, a Evil Mojo, GEA e a Titan Ford. Infelizmente, o estúdio de Smite foi demolido e os poucos funcionários que sobraram possivelmente foram para a Titan Ford Games. A seguir, vocês verão um histórico de jogos cancelados e falidos. Alguns deles possuem influência do dedo podre de Stuart Tizan, lembrando que a demissão em massa ocorreu por sua influência e que, novamente recordando, ele atuava como CEO da Hi-Rez desde 2019. Global Agenda teve um lançamento prematuro e um modelo de monetização confuso para a época em que foi lançado. Naquele ano, as indústrias de jogos estavam investindo em modelos de microtransações e a Hi-Rez lançou o jogo com modelo de assinatura. Após perceberem como as empresas rivais estavam lidando com seus jogos online, eles decidiram remover a assinatura do jogo e colocar microtransações no lugar, o que acabou gerando confusão e revolta nos jogadores que pagavam a assinatura. O jogo não conseguiu manter uma base de jogadores consistentes. O CEO na época, Erich Goren, afirmou que a empresa gastou cerca de 30 milhões de dólares no desenvolvimento, mas arrecadou apenas 10 milhões de dólares em vendas, resultando em um prejuízo significativo. Na tentativa de recorrer a esse título, eles anunciaram um sucessor espiritual chamado Global Agenda 2. Mas o projeto foi abandonado em favor de outros títulos como Paladins e Smite, que naquela época eram as prioridades. Tribes Ascend foi um jogo gratuito com sistema de microtransações. A Hi-Rez estava apostando tudo nele, só que foi mal recebido pela comunidade. A progressão do jogo era excessivamente lenta para jogadores não pagantes, o que acabava criando um desequilíbrio entre os jogadores que compravam itens e os que não compravam, conhecido mais como Pay to Win. Alguns itens pagos estavam extremamente desequilibrados, oferecendo vantagens competitivas e injustas até que fossem ajustados pelos desenvolvedores. Seus concorrentes na época eram Battlefield 3, Call of Duty e Counter-Strike. Em 2015, foi lançada uma atualização final que visava melhorar a qualidade do jogo, mas não teve jeito. O jogo teve seu encerramento definitivo em 29 de setembro de 2016. Não contente com jogos para computador, a Hi-Rez decidiu investir em jogo para celulares. Jetpack Fighter até teve uma recepção positiva e foi destacado pela Apple como um dos melhores novos jogos. Porém, tinha que vir alguma coisa negativa,
o jogo acabou enfrentando no futuro desafios que prejudicaram sua sustentabilidade a longo prazo. Tinha um modelo freemium com limitações. Foi removido das lojas Stories em algum momento de 2019. Smite Rivals foi anunciado em janeiro de 2017 como uma mistura entre MOBA e jogo de cartas colecionáveis. Era inspirado em títulos como Clash Royale. O jogador criava baralhos com deuses, minions e magias do universo de Smite e se enfrentavam em batalhas em tempo real. O jogo foi projetado para ser free-to-play e estava planejado para PC, iOS e Android, até que ele teve seu desenvolvimento interrompido. A Hi-Rez anunciou em março de 2017 que o desenvolvimento de Smite Rivals foi colocado em espera, devido à necessidade de melhorias significativas após os testes iniciais. Hand of the Gods Smite Tactics foi um jogo inspirado em Hearthstone e XCOM. Combinava elementos de jogos de cartas colecionáveis com combate tático e um tabuleiro baseado em grades. Basicamente, os jogadores construíam baralho com deuses e criaturas mitológicas, posicionando-os estrategicamente em batalha contra outros jogadores ou até em missão solo. Cada carta representava uma unidade ou habilidade que era crucial para o sucesso em batalha. O jogo não conseguiu manter uma base de jogadores ativa porque as estratégias eram muito dominantes, as cartas não eram equilibradas, que acabou impactando negativamente a experiência multiplayer e a viabilidade financeira. O jogo teve seu encerramento em 1º de janeiro de 2020. E finalmente chegamos nele, Paladins. Em 6 de fevereiro de 2025, o Discord oficial do jogo postou uma nota de atualização informando que não haverão mais passes de eventos ou atualizações significativas. O jogo está em processo de falência porque, obviamente, é da Hi-Rez, isso é certo. Também não vão entrar nas questões de bugs, extrema mal otimização, OB64, pessoas mexendo dentro dos arquivos do jogo para adquirir benefícios com alguns personagens e postando o tutorial no YouTube. Eu vou contar uma novidade para quem obviamente saiu do jogo muito cedo. Com o corte de custos, vocês acham que eles iam continuar pagando Easy anti-cheat? É claro que não. Isso abriu espaço para um monte de pessoas voltarem ao jogo usando hack, speed hack, wall hack, aimbot, speedfire. Eu vou deixar passando a live do TX para vocês perceberem o nível que a comunidade do Paladin se tornou. Enemy triple kill. Enemy quadra kill. My fire is eternal. I still want to Enemy killing spree. E se você está achando tudo isso péssimo, ainda falta falar sobre drop hack. Paladins não tem segurança contra ataques de DDoS desde o lançamento. Isso significa que, se alguém de má índole quiser largar uma partida, derrubar todo mundo da partida ou fazer com que ela seja cancelada, ela começa a atacar o servidor do jogo, especificamente a partida que está rolando, e não existe nenhuma punição para isso, porque não tem ninguém trabalhando no jogo. E agora eu vou mostrar um pouco mais do hack pra vocês, tá? Tá ativo já. Só dar umas balinhas. Tá aí, ó. É esse o Paladins que vocês têm em 2024, ó. Gostaram? E chegamos mais uma vez em mais um spin-off, e dessa vez um spin-off de Paladins. Quem aí já ouviu falar de Paladins Strike? Não, ele não foi um delírio coletivo, o jogo existiu de verdade e não durou nem 3 anos. Foi uma tentativa de levar a experiência de Paladins para dispositivos móveis. Foi lançado em 2 de maio de 2018, o jogo combinava elementos de Paladins com mecânicas de MOBA, tinha problemas de desempenho, incluindo lags frequentes e otimização deficiente, até mesmo em bons celulares. Era excessivamente focado em microtransações, se tornando muito pay to win, recebendo poucas atualizações e teve seu encerramento definitivo entre 2020 e 2021. Smite Blitz é o terceiro jogo de Smite falido da Hi-Rez. Novamente, os mesmos problemas enfrentados nos jogos anteriores, má otimização, pay to win, vocês já sabem o resto, ele teve seu encerramento em outubro de 2020. Prophecy.
Basicamente, os jogadores começavam cada partida com um líder, era um deus mitológico e recrutavam outras divindades para formar uma equipe. Foi lançado em acesso antecipado em maio de 2020 e teve seu encerramento em 29 de junho de 2020 por falta de inovação. Chegamos ao último jogo da lista, Divine Knockout. Foi lançado em 6 de dezembro de 2022, era um MOBA divertido, mas a player base era muito rasa. Chega a um ponto que as pessoas não confiam mais nos jogos que saem dessa empresa. Elas não sentem interesse, sem contar a falta de publicidade nos seus jogos. Assim que perceberam que o jogo estava indo de mal a pior, suspenderam as atualizações. Vou deixar para vocês passando mapas que estavam previstos para serem lançados no jogo e até personagens novos como Fenrir. Antes de fecharem os servidores, eles liberaram todas as skins do jogo na tentativa de recrutar jogadores, porém foi em vão. Com um total de 10 jogadores ativos, isso mesmo, 10 jogadores que jogavam contra bots em suas partidas, o jogo teve seu encerramento em 17 de fevereiro de 2025. Smite 2 é a última aposta da Hi-Rez. Muitos desconfiam que se esse jogo não tiver sucesso, é capaz da empresa fechar as suas portas declarando falência, onde os poucos trabalhadores que ainda continuam lá ficarão sem emprego, o que é muito lamentável. O nosso documentário termina por aqui. Eu desejo uma ótima semana para vocês. Até!